A Ação Integralista Brasileira, a AIB, tinha características fascistas e era considerada ultradireitista. Seus partidários eram liderados pelo Plínio Salgado e ficaram conhecidos como Camisas Verdes, e eles se identificavam pela expressão tupi Anauê. Essa expressão significa você, meu irmão. Então, sempre que eles encontravam uma pessoa que fazia parte dessa ação, eles se saudavam, se cumprimentavam dessa forma. Mas eles tinham posicionamentos políticos bem claros. Eles sabiam exatamente o que eles queriam, o que eles pensavam, o que eles acreditavam na questão política. Em alguns pontos, eles até se assemelhavam aos comunistas, como por exemplo, ambos os grupos eram contrários completamente ao capitalismo financeiro, ao liberalismo econômico e contra o imperialismo. Porém, mesmo com alguns posicionamentos iguais, os integralistas eram totalmente contrários aos comunistas, inclusive defendendo a perseguição e a ilegalidade dos comunistas e da ANL. Com a busca pelo centralismo do governo e pelo fim das liberdades individuais e coletivas, os integralistas começaram então a massificar as suas ideias. E eles conseguiram o apoio de vários setores da sociedade, mas principalmente dos jovens da classe média. Esses então foram influenciados por fascistas e nazistas a querer um governo ditatorial. Eles não tiveram o apoio forte dos militares, o que acabou enfraquecendo muito o movimento. Vários confrontos aconteceram entre os operários e o pessoal da A e B. Os integralistas não conseguiram tomar o poder, porque Vargas e os seus seguidores viam o integralismo como uma ameaça para o governo. Pessoal, antes da gente falar sobre o golpe de Estado de 37, eu queria fazer uma observação sobre o Estado Novo. O Estado Novo ele foi o fruto de um golpe de Estado e possuiu características autoritárias e empáticas a alguns regimes nazifascistas na Europa, tá? Então, embora tenha sido assim um regime de exceção, vale a gente lembrar que Vargas ele adotou medidas que favoreceram o povo e que modificaram as relações de trabalho a partir da criação da CLT, a consolidação das leis de trabalho, ok? Então, assim, só para poder destacar essa observaçãozinha, né, sobre o Estado Novo. Bom, vamos lá então. Falando agora sobre o golpe de 37, golpe de Estado de 37. Os anos do governo Vargas foram marcados assim por muitos conflitos, por muita instabilidade política. Vários grupos e partidos políticos pressionavam para ver as suas ideologias prevalecendo na sociedade. A ANL, por exemplo, a AIB, os militares, democratas, oligarcas, eles sempre tentavam consolidar as suas políticas, suas ideias, né? Tentavam espalhar, disseminar as suas ideias. Então, diante dessas situações, por várias e várias vezes, Vargas tentou perseguir e combater os movimentos que eram contrários ao seu governo. Só que isso acabou aumentando as diferenças com os seus opositores, principalmente com os comunistas da ANL. Bom, o que vai acontecer? As eleições, então, que estavam marcadas para janeiro de 1938, elas apresentavam, assim, uma perspectiva de que haveria muitos candidatos. E, claro, Vargas não poderia ser candidato, porque na época não existia reeleição para presidente, como acontece, né, atualmente com a gente. Vargas, então, ele não aceitava essa possibilidade de ele não poder se reeleger, sabe? Então, para ele não aceitava a impossibilidade da reeleição estabelecida na Constituição. Isso era constitucional, sabe? Ele ia bater de frente à Constituição. Então, acompanhando assim tudo que vinha acontecendo no mundo naquela época, onde países como a Alemanha, Itália e Espanha tinham organizado governos ditatoriais e totalitários, ele buscou então, falou, peraí, se esses países então estão tendo essa forma de governo, né, ditatoriais, totalitários, eu também vou procurar estruturar alguma coisa aqui para mim, no Brasil, para poder me manter no poder. Então, nessas eleições de 38, né, de janeiro de 38, você tinha três candidatos. Era Armando de Salles Oliveira, que era do PDP, Partido Democrático Paulista, era ligado, né, a esse partido também aos republicanos oligárquicos, o Plínio Salgado, líder dos integralistas, e José Américo de Almeida, advogado que era ministro do Tribunal de Contas da União e ligado a Vargas. Vargas, então, ele vai criar um plano que vai ficar conhecido como Plano Cohen. Ele, então,
que tratava esse plano? Ele se tratava de uma suposta tentativa de golpe de instalação de um governo proletário por parte dos comunistas. Foi fácil conseguir o apoio dos militares e dos integralistas, porque ambos queriam, né, o fim do comunismo, eles eram anticomunistas. Então, segundo Vargas, a própria União Soviética planejava financiar e armar os comunistas brasileiros. Dessa forma, então, o Congresso Nacional concordou com a proposta de Vargas, que era de fechar o Congresso e estabelecer a sua continuidade no governo para que ele pudesse combater os comunistas. Na verdade, esse plano Cohen nunca aconteceu. Sabe por quê? Assim, não porque Vargas evitou que esse plano acontecesse, mas porque ele não existiu. Na verdade, esse plano nunca existiu. O que foi esse plano? O que foi esse plano Cohen, digamos assim, então? Ele foi um artifício para que ele mesmo, para que o Vargas continuasse no poder. Então ele criou toda essa questão, né, e que deu certo para que ele permanecesse no poder, tá? Então, ele teve o apoio dos integralistas, teve o apoio dos militares e aí ele conseguiu o que ele queria. Aqui o que ele vai fazer? Ele vai caçar a Constituição, né, aquela Constituição que dizia que ele não poderia se reeleger, né? Ele vai fechar o Congresso Nacional e vai colocar na ilegalidade política todos os partidos que, inclusive os integralistas da IB, tá? Então, todos os partidos políticos, principalmente, né, o que tinham apoiado, bem como os comunistas também do PCB. Isso em novembro de 37, tá? Então, em novembro de 37, ou seja, um pouco antes das eleições, ele conseguiu, então, concretizar um golpe de Estado. E a partir daí, a gente vai ter uma nova fase do governo Vargas, que a gente vai chamar de Estado Novo, que vai, então, de 37 até 1945. O Estado Novo vai ser o período do governo em que o Vargas ele vai ser super autoritário e vai centralizar totalmente o poder. Isso aí vai prevalecer nesse período do Estado Novo. Quando ele deu aquele golpe, né, que eu acabei de falar para vocês, ele suspendeu imediatamente a Constituição. Ele fechou o Congresso Nacional também e acabou com a liberdade dos cidadãos. Você não tinha mais partido político, enfim. Então, ele se tornou um governante autoritário, né, com todo o poder nas suas mãos. Essas atitudes ele tomou para que ele pudesse estabelecer uma nova estrutura de Estado com características fascistas, ok? Então, Vargas ele vai tomar as seguintes medidas para poder garantir o controle político sobre a população. E agora eu vou falar para vocês quais foram essas medidas. A primeira, ele vai criar o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Assim como acontecia nos regimes fascistas e nazistas, o autoritarismo de Vargas buscou controlar e censurar a imprensa, fortalecendo e massificando a sua imagem e as ideias que ele tinha com o objetivo de submeter o povo às suas decisões. Então era mais ou menos assim: nenhum meio de comunicação, jornal, nada, poderia divulgar qualquer ideia, qualquer notícia, imagem que denegrisse a imagem dele. Tinha que ser tudo colocando ele assim sempre para cima, né? Sempre assim como um cara super do bem, fazendo aquelas coisas que todo mundo queria e tudo mais. Então ele vai conseguir ganhar o povo por conta disso, tá? E o DIP, esse departamento de imprensa e propaganda, ele é esse órgão responsável por isso, por controlar a imprensa e verificar, ó, aquele jornal ali ele quer publicar uma notícia que está criticando as atitudes do presidente. Não, não pode. Muda esse título, muda o texto, não pode, tá? Então, censura. Né? Trabalhando com censura, digamos assim. Bom, ele também vai controlar de forma social, né, digamos assim, a instituição da pena de morte para qualquer indivíduo que se colocasse, né, o contrário ao regime dele. Então, se a pessoa se demonstrasse, né, que não gostava, que não apoiava o regime dele, ele poderia, então, né, decretar a pena de morte para aquela pessoa, uma coisa bem dura assim, né? E outras atitudes também de controle social incluíam, né, quais eram essas outras? Caçar os direitos individuais, controlar o judiciário, o legislativo, acabar de vez com todos os partidos políticos e também expulsar do Brasil e prender a maioria dos seus adversários políticos. E ele fez isso, tá? Muitos dos seus adversários ou foram expulsos do Brasil ou foram presos. Ele também vai criar o DASP, que era o Departamento Administrativo do Serviço Público. Para que servia esse órgão? Ele fiscalizava, tá,
os concursos públicos e formava melhor os funcionários que teriam contato direto com os cidadãos. O objetivo central era fortalecer o Estado autoritário, impedindo assim que o setor privado e o capital que vinha de fora pudesse ter força no Brasil. Então era aquilo. Poderia vir capital estrangeiro, né, capital externo, mas o que deveria se fortalecer, o que deveria crescer mesmo no Brasil era o de casa, ok? Bom, para também fortalecer o Estado brasileiro e impedir que o capital estrangeiro pudesse, né, se fortalecer, aquela questão do liberalismo econômico, ele vai criar então empresas públicas sob o seu controle. E que eu destaco para vocês duas delas: a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, que era a Companhia Vale do Rio Doce, mas que hoje a gente chama só de Vale, tá? A Vale do Rio Doce, na época, né, Companhia Vale do Rio Doce, ela era e é uma mineradora, né, que foi criada pelo Vargas em 42. Atualmente, se não me falhar a memória, ela é a terceira maior mineradora do mundo, do mundo. E ela foi privatizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, tá? E como eu falei, ela agora só se chama Vale. É aquela mesma que ocasionou aquelas coisas horrorosas em Mariana, em Brumadinho, enfim, a mesma. Bom, a Companhia Siderúrgica Nacional, eu já falei para vocês, e tem mais uma também, desculpa, são três. A Companhia Hidrelétrica de São Francisco. Essa companhia hidrelétrica, ela é uma sociedade anônima de capital aberto e que explora a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E ela também foi criada pelo Vargas já no ano de 1945, tá? Então ele vai criar diversas empresas nacionais. Petrobras é uma também que vem nesse meio aí, tá? Também a criação do Vargas nessa época. Então, o governo do Vargas ele vai seguir todo o seu processo de centralização e de controle social e político. Só que vai ter um fator externo que vai modificar essa relação e fortalecer as lutas democráticas no Brasil, que vai ser o fim da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o bloco nazi-fascista, os regimes autoritários, totalitaristas, eles vão perder força, eles vão perder poder. Então, quem tinha essas ideias, quem estava assim, né, fazendo um governo totalitário e tudo mais, como o próprio Vargas, isso já começa a perder força. Então, depois de, por exemplo, 2 navios foram afundados por embarcações alemãs, o Vargas, então, ele começa a apoiar a aliança formada pela Inglaterra, pela França e pelos Estados Unidos. Porque sem opção por conta da pressão dos democratas e do posicionamento contrário dos nazis fascistas, ele teve então que convocar eleições em dezembro de 45. E para que essas eleições pudessem ser realizadas, os partidos políticos então tinham que sair da ilegalidade. Ou seja, ele teve que voltar atrás com uma medida que ele mesmo criou. Dessa forma, então, os principais partidos, né, os principais candidatos desses partidos, disputaram as eleições de 45. Eles, então, criaram um grupo chamado União Democrática Nacional, que a gente vai chamar pela sigla UDN. E aí, quem vai vir como candidato representando a UDN vai ser o brigadeiro Eduardo Gomes, tá? Pelo PSD, Partido Social Democrático, nós vamos ter o Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o candidato com apoio do Vargas, que eu particularmente chamei de Titio Vargas. E o Dutra e o Vargas já faziam parte aí do PSD. E também o PCB, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil. Já o PCB, ele vai trazer como candidato o Iedo Fiuza, ok? Então, cada candidato, ele representava setores da sociedade que iam da oligarquia agrária, passava pelos militares, chegando até aos trabalhadores e operários. Então, você tinha aí candidatos que atendiam, que lutariam, que representavam várias camadas da população brasileira. O processo eleitoral, então, começou, tá? E Vargas não estava disposto a deixar o cargo de presidente. Não mesmo. E tendo o apoio dos comunistas contrários a um golpe de forças mais conservadoras, ele então vai lançar um movimento junto à população que vai ficar conhecido como queremismo. E esse movimento queremismo ele vai ter um lema, que é assim: queremos Vargas de volta. Então você tinha pessoas na rua, né, gritando: queremos Vargas de volta, com faixas, queremismo, queremos Vargas, enfim.
ele sabia tocar o povo, ele sabia chegar no povo, ele era um cara que ele tinha, né, um poder assim, uma convicção, um poder de conseguir convencer as pessoas muito grande. Ele sabia falar com as pessoas, né? Tanto que não é por nada, né, nada mais, nada menos que ele vai ficar conhecido como o pai dos pobres. Ele vai ser o maior presidente, digamos, podemos dizer, né? O maior presidente que, desculpa, que a história do Brasil já teve, né? Muitas pessoas concordam com isso que eu estou falando aqui, tá? Outras não, mas a maioria vai concordar 100% com isso. Então, com esse movimento do queremismo, ele vai então tentar, junto com o Congresso Nacional, garantir a prorrogação do que tinha sido vetado. Né, que era aquela questão, não pode ter reeleição, você não pode ter, né, ter permanecido no poder, enfim. Então, muitas pressões militares vão forçar Vargas a renunciar ao seu cargo de presidente do Brasil. E aí, então, José Linhares, que era ministro do Supremo Tribunal Federal, vai assumir interinamente o governo do Brasil até que as eleições acontecessem. E aí, quem vai vencer essas eleições será o Eurico Gaspar Dutra, aquele que agora há pouco falei para vocês que era o candidato que tinha o apoio do Getúlio Vargas. Um dos focos principais da política econômica de Vargas tinha a ver diretamente com as relações de trabalho entre patrões e operários, principalmente nas fábricas, as quais estavam sendo bastante estimuladas. O mundo passava por uma crise ideológica, pois países como Estados Unidos, Inglaterra e França defendiam o liberalismo econômico, ou seja, não queriam a intervenção econômica do Estado, que deveria apenas criar leis para facilitar as negociações mercadológicas. Por outro lado, você tinha países como a Alemanha, Itália, Espanha e Portugal que defendiam o controle do Estado não só na economia, mas em toda a sociedade. Vargas, então, ele vai se basear nas ideias do corporativismo largamente usadas pelo regime fascista na Itália. As relações de trabalho entre patrões e operários eram resolvidas pelo próprio Estado, ou seja, uma intervenção direta no setor privado através de corporações. Tá? Dessa forma, então, Vargas buscou criar mecanismos para poder controlar os sindicatos, tanto patronais quanto os trabalhadores. Então, ele teria o domínio em cima dos patrões e dos trabalhadores. E ele vai criar várias medidas para poder conseguir esse controle. E que eu destaco para vocês que medidas foram essas. Primeiro, a criação do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi uma instituição que controlaria, né, as relações de trabalho, inclusive mediando discordâncias e impasses entre patrões e operários, entre funcionários. Foram criados também outros órgãos, chamados de delegacias regionais do trabalho em cada estado do Brasil, ligados diretamente ao Ministério do Trabalho. Nós também temos a regulamentação da formação dos sindicatos. Inicialmente, você tinha a unicidade sindical, ou seja, só poderia ter um sindicato por categoria, tá? E no mesmo lugar, no mesmo município, no mesmo estado. Então, por exemplo, sindicato de professores no Rio de Janeiro. Se já tinha um, era um para o município, para o estado e acabou, só esse. Se fosse para surgir um outro sindicato de professores, não poderia, apenas um, certo? E aí, devido às pressões que vão ocorrer na Constituição, no período da Constituição de 34, então ele vai liberar a formação de sindicatos de uma mesma categoria, tendo como base mínima o município. Todo sindicato, então, para funcionar, tinha que ser autorizado pelo Ministério do Trabalho. E a criação da CLT, a consolidação das leis de trabalho. Esse conjunto, um conjunto de regras, foi criado para poder consolidar as leis e os direitos do trabalhador. E aí eu destaco para vocês o que a CLT trouxe. Então, ela regulamenta a jornada de trabalho, a criação do salário mínimo, a multa para demissão sem justa causa, a licença maternidade e a regulamentação dos sindicatos. A CLT é usada até hoje no Brasil e, sem dúvida alguma, foi muito importante para os trabalhadores, pois eles conseguiram melhorar as suas condições de trabalho através dessas leis, através aí dessa criação do Getúlio Vargas. Bom, a gente vai encerrando por aqui o nosso assunto, a Era Vargas, só que Vargas não acabou não, tá? Tem mais coisas para falar de Getúlio Vargas, só que a gente vai falar sobre ele, né,
Mas esse outro pedacinho que ainda falta da história dele, como grande político, como grande presidente, a gente vai falar num outro momento, ok? Então a gente aqui falou sobre a Era Vargas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, é só colocar aí nos comentários, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia e até a próxima.